Glória a Deus, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui na igreja Casa de Oração, Jesus Vive Está. Amém? E nós estamos fazendo o seminário Querix, intensivão 30 horas, e hoje estamos na terceira ministração, que é os frutos da justificação. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, acompanha comigo uma palavra de oração e tenha em seu coração um espírito de concordância. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais essa oportunidade, Pai, de estarmos na Tua presença, de podermos, Senhor, Te servir, Senhor, entregar a Ti aquilo que somos, aquilo que temos no nosso coração, a nossa alma, tudo aquilo que nossos sonhos, Pai, tudo aquilo que nós achamos que tem valor para nós entregamos diante do Teu altar, porque quem é o homem para que Deus se lembre dele, Pai? Mas nós estamos aqui, Senhor, agraciados pela Tua palavra, agraciados pelo poder do Teu Espírito Santo, que é o penhor das coisas futuras, é o penhor da nossa salvação. O Senhor nos enviou, Pai amado, adiante, Senhor, com a Tua palavra nos nossos lábios e no nosso coração. Por isso, Senhor, nós te pedimos que nesta noite o Senhor também continue enchendo as nossas vidas de alegria, trazendo, Senhor, Pai amado, a paz que excede todo entendimento, trazendo, Senhor, a compreensão da Tua palavra, Senhor, que ela é viva e eficaz. Pai querido, que nós possamos sair daqui hoje edificados, que possamos sair daqui hoje plenos, felizes por estarmos, Senhor, com a Tua palavra em nossos corações. Pai, eu levo, Senhor, o pensamento da Tua igreja cativo à obediência de Cristo e te peço, Senhor, que cada palavra, Senhor, lançada nos nossos corações seja, Senhor, como uma semente, Pai, e que venha um espírito de concordância, um espírito, Senhor, de compreensão, de entendimento, Senhor, para que possamos estar debaixo da Tua revelação. Lança luz sobre as nossas vidas nesta noite, Pai, em nome de Jesus. E eu tomo a autoridade do Teu nome, Senhor, para repreender todo o espírito maligno, repreender toda a obra do diabo, repreender toda a obra do inferno e das trevas, Pai, que caia por terra em nome de Jesus. Todo inimigo do evangelho bata em retirada no nome santo de Jesus Cristo de Nazaré. Pai, nós iniciamos hoje, Senhor, mais uma ministração, e eu renuncio, Pai, toda a minha teologia, toda a minha sabedoria humana, e eu fico, Senhor, dependente do Teu Espírito Santo, dependente, Senhor, da Tua graça, da inspiração, para poder nesta noite ministrar a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Os frutos da justificação. Por que esse nome, né? Isso nós conhecemos por aí como a doutrina da justificação, né? Na teologia é chamado de a doutrina da justificação. E por que aqui nós colocamos no nosso discipulado os frutos? Porque a justificação, ela traz consequências na nossa alma. Ela traz consequência na nossa maneira de compreender Deus em relação a nós. Ela traz frutos de justiça que muitos de nós estão na casa do Senhor, mas que ainda não desfrutaram, não provaram do sabor dos frutos da justificação. Então o nosso desafio com essa ministração é fazer que você compreenda como Deus olha para nós e como nós podemos estar diante dele em relação a nós mesmos. Amém? Glória a Deus. Então, o primeiro versículo aí, o texto base que tem na tua apostila, está em Romanos capítulo 5, no versículo 1 e 2. Romanos, Evangelho, carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Roma, né, aos romanos, no capítulo 5, versículo 1, diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes. Amém? Então nós iniciamos o nosso discipulado falando da fé, né? Nós falamos da
da fé que vence o mundo, ali nós entendemos que existe uma fé natural que nos leva, nos aproxima, nos leva a dar o primeiro passo a Deus. Depois vem a fé que nos traz a salvação, né? A fé que nos aproxima de Deus, que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé deve ser imitada. Depois falamos sobre salvação. Nós compreendemos ali algumas coisas na última ministração acerca do pecado, acerca de como nós precisamos escolher, tomar as nossas escolhas, que Deus ele propõe ali uma escolha, um caminho para que nós possamos tomar as nossas decisões. E ali eu falei, se você se recorda, sobre uma audiência celestial, né? Que Deus chama os céus e a terra e toma por testemunha contra nós que Ele tem proposto a vida e a morte, né? A bênção e a maldição. E ali também nós vimos que o salário do pecado é a morte. Falamos também um pouco sobre os 10 mandamentos, né? Falamos um pouco sobre o padrão mínimo que Deus estabeleceu ali no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, para que nós pudéssemos saber qual era a vontade de Deus. E aí agora nós chegamos nesse momento em que existe uma consequência desse ensinamento de fé e de salvação, que é a justificação. Amém? Então aqui nesse texto de Romanos é muito interessante, porque ele vincula aqui a palavra justificação pela fé a uma palavra de ter paz com Deus, né? Ele fala, tendo sido pois justificados pela fé, temos paz com Deus. Então, irmãos, ter paz já é uma bênção, né, irmãos? Ter paz é uma bênção, ter paz com os irmãos, ter paz com os familiares, ter paz no serviço, ter paz na escola, ter paz é uma bênção, né? E quando nos falta paz, aí às vezes a gente fala, Senhor, eu só quero paz, né? Me dá paz, eu só quero ter paz. É isso que a gente entende como sendo algo primordial, né? A falta de paz traz um desconforto na nossa alma. A falta de paz traz o quê? Uma perturbação interior que a gente fica em busca da paz. Então, se ter falta de paz em uma determinada situação terrena, natural, já é ruim, imagina não ter paz com o Criador, não ter paz com Deus. Amém? Não ter paz com Deus é um negócio terrível, irmãos. Não ter paz com Deus é um negócio complicado, porque aí a pessoa, ela se afunda mais no pecado, porque ela sabe que ela não tem motivos para querer agradar a Deus, porque ela não tem paz com Deus, ela se torna um inimigo de Deus. Amém? Glória a Deus, misericórdia, né, irmão? Eu quero ser amigo de Deus, né? Eu quero ser amigo desse Deus que me comprou e me resgatou. E aqui ele fala que essa justificação, ela é pela fé. E ela é pela fé mediante a graça. Nós obtivemos acesso pela fé a esta graça. Então existe uma graça, né? A Bíblia fala lá em Hebreus sobre o trono de graça, né? Existe um trono de graça que nós temos acesso. Então lá em Hebreus ele diz, achegai-vos, pois, com confiança no trono da graça, para que possais alcançar misericórdia e ser ajudado em tempo oportuno. É o que a Bíblia nos fala, que nós temos que nos achegar à graça, nos achegar a esse trono da graça. O que é graça, né, irmãos? Como compreender essa questão da graça? A graça, irmãos, é um favor imerecido. É um favor que ninguém merece, né? Falar da graça, né? Eu lembro uma vez, já faz alguns anos, quando meus meninos eram pequenos, agora já estão quase maior que eu, né? O que é aí o Caurê, e eu dava uma mesada para eles, né? Dava um valor X lá para eles por mês, né? Só que aí o que eu fiz? Eu falei, eu vou doutrinar esses garotos, né? E aí eu peguei uma lousa, pendurei na sala, assim, na parede da sala, e coloquei lá o valor que eu ia dar para eles no final do ano. Ia ser um valor assim exorbitante, que eles falaram, nossa, né? No final do ano eu vou ter tudo isso, né? Vai passar o Natal bem, né? E aí tudo bem, só que aí tinha uma regra, né? Tinha ali uma condição para que eles ganhassem ali aquela mesada ali no final do ano, que eles
se comportassem, que eles obedecessem a mãe, e que cada aspecto da sua, cada momento de queda, vamos dizer assim, de, entre aspas, pecado que eles cometessem, ia ser ali descontado ali um valor X daquela quantia que eles tinham para receber. Irmãos, sem brincadeira, quando passaram-se 2 meses, eles já estavam zerados, já estavam quase devendo. Já estava quase devendo, ele estava zerado o quadro, a mãe ia doutrinar, a mãe ia chamar a atenção, vou tirar da lousa, e aí ia lá, metia a caneta neles, e quando chegou no final, 2 meses, nem 2 meses, já estava lá a conta zerada. E aí eu falei assim, eu vou ensinar para eles uma lição sobre a graça agora. Cheguei para eles, chamei os 2 na sala, mostrei a lousa e falei assim, o que vocês estão vendo aí, a gente perdeu, A gente perdeu tudo que a gente poderia ter, Uma bênção, que a gente poderia ter lá no final do ano. Aí eu falei assim, e por que vocês perderam? Não, porque a gente desobedeceu, porque a gente fez arte. E aí eu falei assim, então eu vou ensinar para vocês agora a graça. Eu peguei o apagador e eu fui lá na lousa e apaguei todos os débitos deles. Todos, apaguei todos, ficou a lousa limpinha e um valorzão lá de novo, cheio. Aí eu falei assim, vocês merecem esse valor? Eles não. Eu falei, então isso é a graça. O Keké ficou em estado de choque, ele ficava assim parado, olhando para a lousa assim, ele não estava acreditando, que ele criou uma expectativa grande ali para receber aquela bênção, e ele já tinha perdido tudo, mas aí quando ele olhou assim, ele não fica, todo mundo já tinha acabado a conversa, aí eu saí da sala, depois eu voltei, ele estava lá parado em frente à lousa, admirando aquele valor lá que iria estar, estava livre da culpa, estava justificado de toda a sua culpa ali, Então, quando nós falamos de justificação, nós estamos falando sobre a graça, irmão. Ter acesso a essa graça, esse favor imerecido de Deus, mediante a fé. Não dá para ter acesso a um favor imerecido por mérito. Hoje se fala muito nas empresas de meritocracia, Fala-se muito sobre recompensa por mérito, fala-se sobre bônus, fala-se sobre 14º salário, as metas, tudo ali para que haja ali um estímulo contínuo para os funcionários, para que eles vão além do seu normal, para alcançar uma recompensa através do seu mérito. Então quem alcança, quem é merecedor, alcança aquela bênção, mas com Deus é diferente. Com Deus eu não tenho acesso à graça com um coração merecedor. Eu nunca vou conseguir chegar a esse trono da graça dizendo, Pai, você viu o que eu fiz ontem? Você viu que eu estou firme na igreja? Você viu que eu não faltei no discipulado nenhuma vez? Aleluia. Aleluia. Se nós chegarmos a esse trono da graça com um coração merecedor, nós não vamos alcançá-la. Amém? Então a graça é o favor imerecido. Ninguém merece, em nome de Jesus. Vamos entender a definição desta palavra justificação. O que é essa palavra justificação? Como que nós podemos compreender? Aqui nós temos algumas definições, nós temos 3 definições aí na sua apostila. A primeira é uma definição mais contemporânea, uma definição que nós temos nos nossos dicionários, que nós temos no nosso cotidiano, nosso dia a dia. Então, justificação é um termo utilizado constantemente nos nossos dias, que significa ato ou efeito de justificar ou justificar-se. Ele é uma descarga de culpa. Aquilo que justifica é a razão, é uma desculpa, é a prova judicial, é um instrumento do processo. Então, nós temos esse conceito moderno sobre essa palavra justificação, que é utilizado principalmente no meio jurídico, como sendo aqui uma prova judicial, como sendo aqui um instrumento de um processo. Porém, é interessante, que eu gosto de sempre dar um grifo aqui nessa interpretação moderna, é sobre a descarga de culpa.
O que é uma descarga de culpa, né? O que nos remete, né? Quando nós vamos lá fazer as nossas necessidades fisiológicas, e aí nós damos a descarga, né? Aleluia. Algumas vezes nós chegamos e alguém anterior a nós não fez o dever de casa e não deu a sua descarga, descarregando a sua culpa, esgoto abaixo. E ali deixa aquela culpa à mostra, né? Deixa ali aquele pecado ali, né? Para aquele cheiro do pecado, aleluia, né? Para que o próximo fale, aleluia, e vai lá e dê a descarga da culpa. Louvado seja o nome do Senhor. Então a descarga da culpa é justamente isso, irmãos. É quando eu reconheço a culpabilidade da minha alma, mas eu consigo compreender que pela graça, esta culpa, este culpado que sou eu, ele recebe o favor imerecido e me faz ter paz com Deus. A minha culpa, ela vai-se embora, amém? Glória a Deus. A segunda definição é uma definição mais etimológica, né? O que é etimologia? Etimologia é o estudo da origem e a evolução das palavras, né? Então nós utilizamos esse recurso bíblico, né? De entender as palavras no original, seja no grego, seja no hebraico, para que a gente possa ter mais luz, né? É claro que se você não aprender grego e hebraico e aramaico, irmão, você vai para o céu do mesmo jeito, tá bom, irmãos? Mas aqui nós temos essas ferramentas que hoje é muito simples, né? Hoje nós conseguimos ter acesso. Se você souber procurar na internet, você vai ter muita coisa disponível lá e você vai conseguir ter mais iluminação acerca de determinados assuntos bíblicos. Então aqui a palavra justificação no grego, lá no Novo Testamento, é a palavra dikaioses. Essa palavra tem o seguinte significado, segundo o léxico Strong, né? Ato de Deus que declara as pessoas livres de culpa e aceitáveis para Ele, que declara ser reto e justificado. Amém? Então essa palavra aqui, segundo uma perspectiva etimológica, ela já traz uma ideia, essa palavra, né, de caioses, de que é Deus que considera o pecador como inocente, né? É Deus que torna o homem aceitável diante dele. Amém? Glória a Deus. E a terceira definição é a definição teológica, né? Mais filosófica, mais de uma compreensão, que diz assim: teologia, o que é a teologia, né? A teologia é a ciência ou estudo que se ocupa de Deus e da sua natureza e de seus atributos, de suas relações do homem com o universo. Então o que é a teologia, né? Quando a gente fala aqui de definição teológica, é uma ciência que se ocupa em estudar a Deus. Mas nós podemos estudar a Deus, irmãos? Nós podemos colocar Deus em cima de uma mesa e começar a pegar os nossos bisturis teológicos e começar a dissecar Deus e dizer o que Deus faz, o que Deus deixa de fazer, ou o que Deus ele fala ou pensa, ou o que Deus decide? Não, irmãos. A teologia, ela se ocupa em compreender através das Escrituras os aspectos da palavra de Deus para se compreender melhor a Deus, mas nós só podemos compreender Deus pela revelação do Espírito Santo. Amém? Nós não podemos compreender Deus. Então eu nunca posso dizer assim: Deus faz isso, Deus perdoa esse pecado, Deus faz aquilo, Deus abençoa aquele cara. Não, irmãos, nós não podemos colocar Deus num manual de instruções. Deus, ele é soberano e ele faz o que ele quer na hora que ele quer. Porque ele decidiu que ele escolheu Jacó e desprezou Esaú, e quem somos nós para falar o que Deus tem ou não fazer, né? Deus foi injusto quando ele escolheu Jacó? De maneira alguma, né? E aqui nós estamos falando sobre justiça, estamos falando sobre um Deus justo. Então qual é a definição teológica para a justificação? É o ato de Deus instantâneo
eterno, gracioso, livre e judicial, pelo qual, devido ao mérito do sangue e da justiça de Cristo, um pecador arrependido e crente é livrado da penalidade da lei, restaurado ao favor de Deus e considerado como possuindo a justiça imputada de Jesus Cristo, em virtude de tudo o que ele recebe a adoção como um filho. Amém, irmãos? Esse é algo mais filosófico, né? Nós podemos aqui ver algo bem completo, falando desse plano de justificação, quando Deus ele passa a ser não só o Deus justo, mas ele passa a ser um Deus justificador através de Jesus Cristo. Então, o que é a justificação? É um ato do tribunal dos céus, né? Não faz o crente justo ou santo perante o mundo, mas o faz justo e santo perante a sua posição em Cristo e perante os céus. Amém? Então eu não sou justo perante o mundo. Por isso que às vezes as pessoas não compreendem o porquê os cristãos, às vezes, conhecendo essa doutrina da justificação, passam a se sentir santos, se sentir justificados, se sentir livres. Eu vou para o céu, irmãos, eu não vou, porque quando a gente pergunta, às vezes a gente toma um susto, irmãos. Às vezes a gente está na igreja assim, a gente pergunta: quem aqui é salvo? Né? E às vezes as pessoas têm medo de levantar a mão, não conseguem falar assim: pastor, eu estou aqui, né, construindo a minha salvação, estou desenvolvendo a minha salvação. Irmãos, a nossa salvação está em Cristo. Se você estiver em Cristo, você tem acesso a essa salvação. Não existe uma vez salvo, salvo para sempre. Existe estar em Cristo e viver eternamente. Então, se você está em Cristo, você tem acesso a essa graça e você é justificado pela fé em Jesus Cristo. Se você sair de Jesus Cristo, você sair de Cristo, meu irmão, a sua salvação foi por água abaixo, desceu pelo ralo, foi junto com a culpa. Aleluia. Amém? Então a nossa salvação não é recebida pelo mérito, mas sim pela nossa escolha / fé em Jesus Cristo. É claro, irmãos, seguido de arrependimento, de santificação, seguido de uma vida congregacional, de uma vida espiritual, de oração, de jejum, de palavra. Isso tudo, irmãos, é consequência, não é o que vai levar você à salvação, mas é o que traz a salvação para você. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, primeiro ponto aqui é que Deus, ele é o autor da justificação. O homem, ele nada tem a ver com a sua própria justificação. Agora vamos entrar aqui em alguns aspectos mais bíblicos para nós compreendermos um pouquinho essas questões. Então, em Romanos capítulo 5, versículo 12, a palavra do Senhor diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Amém? Glória a Deus. Então, nós voltamos lá na ministração passada, quando nós falamos que ninguém consegue alcançar esse padrão de perfeição que Deus estabeleceu acerca das suas leis, porque a nossa natureza, ela é pecaminosa. E aqui o apóstolo Paulo, ele nos explica o porquê isso acontece. Ele fala que porque por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou também a morte. Então aí você vai me perguntar: mas pastor, o que eu tenho a ver com Adão, né? O que eu tenho a ver com ele comer uma maçã lá? Alguns dizem que é maçã, né? A Bíblia não fala que é maçã, é um fruto, né? Mas a gente gosta de imaginar a maçãzinha vermelhinha lá da bruxa, né? Aquela maçã da bruxa, né? Mas tudo bem, foi o fruto lá proibido que o homem comeu. E o que eu tenho a ver com isso, né? Eu sou nascido, né, tantos milênios depois, e agora eu tenho que pagar o preço por isso, porque Deus, ele é justo. Amém, irmãos? Ele é justo. Ele sabia que se ele deixasse nas mãos do homem a sua própria justificação,
nenhum homem seria justificado. Então ele permitiu que por um homem entrasse o pecado no mundo e pelo pecado viesse também a morte. Para quê? Para que por um homem, Jesus Cristo, também viesse a vida e trouxesse a salvação para todos os pecadores, todo aquele que nele crê. Por isso que às vezes as pessoas não conseguem compreender a graça. Acham assim, não pastor, mas é muito fácil, né? Você vai, peca e pede perdão, né? O camarada roubou, matou, estuprou, fez toda calamidade, vai para a cadeia, aí volta dizendo que é crente. Como assim que vai morar no céu? Porque existe um clamor por justiça. Existe um desejo na alma humana por justiça. Mas irmãos, se nós fôssemos julgados segundo a nossa própria capacidade de cumprir os mandamentos de Deus, nós certamente seríamos condenados. Amém? Glória a Jesus. Em Romanos capítulo 8, versículo 33, ele diz assim: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Pois é Deus quem os justifica. E Romanos 3, 24 diz assim: sendo, pois, justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Aí você vai me perguntar, vai falar assim: puxa, então pastor, para que serve a lei, né? Por que então Deus deu a lei? O que significa essa questão da lei, né? Os judeus, eles são salvos de uma maneira diferente, eles são salvos pela lei, e nós hoje cristãos somos salvos pela graça? De maneira alguma, irmãos. Eu só queria que você abrisse, não está aí na apostila, mas que você abrisse em Romanos, aí no capítulo 3 mesmo, só que nós vamos ler aqui o versículo 19 e 20. Romanos capítulo 3, 19 e 20, se você quiser anotar aí na sua apostila, é um texto que vai nos dar essa compreensão para que da lei, né? O que a lei veio ao mundo, porque Deus mandou a lei. Diz assim, versículo 19, Romanos 3: ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Versículo 20: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Amém? Então, por que Deus deu a lei aos judeus? Para que toda a boca estivesse fechada. Olha que interessante essa palavra, né? Para que toda a boca estivesse fechada, para que todo ser humano cale a boca. Mas soa até agressivo, né? Mas é o que a Bíblia está dizendo aqui, é o que eu estou só lendo, né? Para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável. Como assim, pastor? Por que Deus fez isso? Para que ninguém quisesse justificar-se a si mesmo. Se nós chegássemos diante de Deus agora e falássemos: Deus, eu sou um cumpridor da lei, eu cumpro o sábado, eu cumpro todos os mandamentos, e aí Deus ia falar: mas e esse mandamento aqui? O que ia acontecer conosco? A gente ia ficar calado, né? E ontem de ontem, né? E lá em fevereiro de 1998, lá naquela Copa do Mundo, que você falou aquela meia dúzia de palavrão lá, quando o Brasil perdeu, sei lá se perdeu, né? Nem sei, estou só especulando aqui, mas... E então, a minha palavra diz que nós não devemos falar palavras torpes. E agora? Aí você vai ficar, calado. A lei foi dada para que nós tivéssemos consciência do pecado, para que nós soubéssemos quando nós estamos em pecado. Então, o que acontece, irmãos? A lei, ela não é... A Bíblia fala que a lei é o aio, né? O que é o aio? O aio é aquele tutor, né? Aquela pessoa que cuida do menino enquanto ele ainda é de menor. Então é mais ou menos assim. Eu não sei se eu já até perguntei aqui, mas se você ainda não assistiu, assista O Peregrino, amém?
O filme do peregrino. Tem uma parte do filme que o peregrino chega com o mestre, né? Chega ali na casa do mestre, e o mestre abre 3 portas para ele, e ele mostra ali algumas coisas, algumas situações, e ele traz ensinamentos ali, né, para o peregrino, para o cristão. E ali ele mostra uma sala em que tem um homem varrendo, né, uma sala. Não sei se você se lembra dessa passagem. Está varrendo uma sala, e quanto mais ele varre, né, quanto mais ele varre aquela sala, mais a poeira sobe, né? Mais aquela poeira sobe, começa uma poeira assim, e aquele homem assim, varrendo, e aquela poeira subindo. E aí de repente chega uma mulher naquela visão, e com um borrifador de água, e ela começa a borrifar a água no ar assim. E aí o que acontece com aquela poeira que está no ar? Ela absorve aquela água e ela cai. E ali aquele homem consegue o que? Ajuntar aquela poeira e aí tirar, né, e jogar ali para o lixo. E aí o mestre ele explica que o homem com a vassoura é a lei. Por quê? Porque a lei, ela traz a consciência do pecado. Ela fala: olha, você é um pecador. Não dá para você vencer o seu pecado se você estiver debaixo da lei, porque você vai ter sempre mais poeira para limpar, não vai conseguir abaixar. E quando aquela mulher chega com a água, ela fala que é a água do Evangelho da Graça, que nos traz a possibilidade de sermos justificados por Jesus Cristo, e aí a gente limpa aquela poeira e tira da nossa vida. Então o que acontece? A lei nos impulsiona para Cristo, quando nós reconhecemos o nosso pecado. Mas Cristo, Ele nos devolve para a lei novamente, não para estarmos debaixo dela, mas para podermos entrar por um processo de santificação, reconhecendo o pecado. Não mais a lei escrita da antiga aliança, mas agora a lei cravada e gravada nos nossos corações, pelo Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, agora a gente continua debaixo da lei, mas não é mais a lei escrita de Moisés, agora é a lei de Cristo. Irmãos, a lei de Cristo às vezes é pior do que a lei de Moisés, sabia, irmãos? Porque lá na lei era se teu irmão te ferir a face, você vai lá e fere a face dele. Lembra do olho por olho e dente por dente? Na graça, Jesus diz: olha, se alguém te ferir a face, entrega a outra. Aleluia, né? Lá na lei diz que se você, né, cometer adultério, né, se você se deitar com a mulher do seu próximo, você comete adultério com ela. Jesus diz que não, que o adultério é só se você olhar para ela cobiçando com desejo. Lá na lei havia a lei dos dízimos, né? Aleluia! A gente vai falar disso aí daqui 2 ministrações. Tá chegando. Lá tinha a lei do dízimo. E na graça? Na graça eles vendiam as suas propriedades e davam tudo aos pés dos apóstolos para que todos tivessem tudo em comum. Então, irmãos, não adianta a gente achar que estamos na graça e termos isso como um pretexto para cometermos pecado em nome da graça. Não, irmãos. Se você está nessa condição, então você ainda não entendeu a graça. Você ainda não entendeu um Deus santo que enviou o seu Filho para morrer no seu lugar. Amém? E a Bíblia diz que aquele que uma vez já experimentou a glória do Senhor e depois peca, né? É claro que isso é num contexto um pouco mais profundo e eu não quero que você também fique em pânico, amém? Está escrito lá em Hebreus, mas ele diz que aquele que se peca depois de ter experimentado a glória do Senhor, ele está novamente crucificando o Filho de Deus, e é impossível que ele se arrependa. Amém? Então, se você ainda tem arrependimento, fica tranquilo que esse versículo não é para você. Amém? Se você peca e ainda o seu coração, sabe, dói, você fala: meu Deus, me perdoa, não se preocupe, né? Ali nós estamos falando de apostasia, nós estamos falando de alguém que experimentou a glória de Deus e foi para as trevas, né? E pisou no sangue de Cristo, amém? Para esses não haverá como se arrepender, porque o Espírito Santo não mais convence do pecado. Glória a Deus. A justificação ela não é pela lei. Nada no homem é fundamento para a justificação. Em Atos capítulo 38 e 39 diz assim:
Seja-vos, pois, notório, irmãos, que por este, Jesus, se vos anuncia a remissão dos pecados e de tudo o que pela lei de Moisés não pudeste ser justificado. Por ele é justificado todo aquele que nele crê. Então aqui, irmãos, a palavra de Deus, ela nos traz esse esclarecimento. Amém? Nós temos algumas denominações que colocam a lei como condição de salvação. Nós precisamos compreender essa questão, porque os judeus, eles não eram salvos pela lei. Os judeus não eram salvos pela lei. Davi não cometeu pecado? Cometeu vários, né? Adultério, mentira, engano, assassinato, né? Ele cometeu vários pecados, fora os pecados de sangue, né? Porque Deus não deixou ele nem construir o templo porque ele tinha as mãos sujas de sangue. E você acha que Davi foi salvo? Obviamente que sim, né? O homem segundo o coração de Deus, né? O homem que ele demonstrava ali um amor por Deus tremendo, e ali o esforço dele não era para cumprir a lei para ser salvo, mas ele estava ali querendo aprender os mandamentos do Senhor para que ele pudesse agradar a Deus, para que eu não peque contra ti. O desejo dele era esse. Então, irmãos, a antiga aliança, ela também trazia um contexto de salvação pela graça, só que uma graça diferente, uma graça na perspectiva do Messias, uma graça nas tipologias, aonde Jesus era representado, como por exemplo, tem um versículo aqui, acho que até em Romanos, eu não estou com a referência agora, que diz que Jesus é a propiciação dos nossos pecados, não é assim? Ele é a propiciação. Sabe o que é o propiciação? Era o propiciatório, era a tampa da Arca da Aliança. Então a Arca da Aliança tinha uma tampa que tinha ali 2 querubins, né, um de frente para o outro, e dentro da Arca da Aliança tinha o que? As tábuas da lei. Então o sacerdote, o sumo sacerdote, entrava no lugar santíssimo, lá no Santo dos Santos, uma vez por ano, e ele derramava o sangue do cordeiro no propiciatório, em cima dessa tampa. Então o que nos traz a compreensão de que aquela tampa, o propiciatório, era uma tipologia de Cristo, era uma figura de Cristo que recebia ali, através do seu sangue, cobria a lei, cobria ali o pecado cometido contra Deus. Então Jesus, ele é encontrado no Antigo Testamento, nós só precisamos procurar, amém? Então os judeus, eles eram salvos na perspectiva do Salvador, na perspectiva do Messias, que foi anunciado desde o início, desde o Gênesis, quando Deus fala que a semente da mulher pisaria a cabeça da semente da cobra, né, lá de Satanás. Então ali já foi profetizado de Jesus, e o povo aguardava na expectativa. Como que nós somos salvos pela graça hoje? Eles eram salvos em aguardar o que Jesus viria. Hoje nós somos salvos por causa do que Jesus já veio e já fez. Então muitos judeus ainda aguardam o Messias, por isso eles não são salvos. Mas eles cumprem a lei, eles fazem os sacrifícios, eles fazem tudo que eles vão ser salvos. Não, irmão, não tem duas salvações, não tem 2 tipos de salvação. A salvação é pela fé em Jesus Cristo, amém? Glória a Jesus. Então aqui em Gálatas capítulo 2, versículo 16, a palavra do Senhor diz assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. E aí Romanos 3:28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Amém? Glória a Deus. Por isso eu devo desprezar a lei? Não, irmãos. A lei de Deus é boa.
se ela for um instrumento de santificação na sua vida. Porque a lei, irmãos, a lei não é, a gente pensa em lei só a questão cerimonial, né? Ah, pastor, eu não vou sacrificar nenhum animal pelos meus pecados. Claro que não, porque o seu animal já foi, né, sacrificado no sentido da figura do animal, que foi Jesus Cristo. O animal era uma figura de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você não precisa mais sacrificar. Você não vai se inaugurar o templo de lá, né? O templo de Salomão. Aleluia. Não é lá que você vai sacrificar o cordeiro, amém, irmão? Nem se alguém te pedir para você sacrificar o cordeiro num envelope. Aleluia. Não sacrifique o cordeiro no envelope, porque o seu cordeiro já foi sacrificado. Mas existem as leis morais, irmãos, que nos fazem conhecer a nossa natureza pecaminosa. Não cobiçarás, não adulterarás, e tantas outras leis de Deus e mandamentos, estatutos que são extremamente bons para o cristão, amém, irmãos? Bom para o cristão. Por exemplo, a lei do sábado, né? A gente até falou aqui da questão do sábado. Ah, mas pastor, a gente não guarda o sábado, eu trabalho no sábado. Não tem problema, irmão. Mas você precisa se separar para o Senhor. Porque o sábado ele era feito para esse propósito. O homem não foi feito por causa do sábado, Jesus disse, mas o sábado foi feito por causa do homem, para que o homem tivesse um tempo de descanso e pudesse adorar a Deus, não ficar só trabalhando. Então, se você trabalha de segunda a segunda, talvez você esteja cometendo o pecado, né, do sábado, de não valorizar o descanso que Deus também te deu. Amém? O mundo faz isso. Geralmente no domingo não se trabalha. E se trabalhar no domingo, você tem uma folga na semana para você descansar. Então, até o mundo já aplica esse princípio do descanso, amém? Nós não somos escravos, amém, irmãos? Né? De trabalhar de segunda a segunda. Então, nós precisamos nos atentar a essa questão. Deus, ele estabeleceu que eu devo descansar, né? Há 6 dias trabalharás e no 7º terás descanso, né? Então, esse é o descanso do Senhor, que também é uma figura de Jesus Cristo, se referindo ao milênio, amém, irmãos? O milênio lá de um dia de descanso, mas isso daí fica para mais para frente, se Deus permitir, né? Acho que nós nem vamos entrar nesses aspectos escatológicos, teremos que fazer outro discipulado, né? Outro seminário sobre essa parte mais escatológica, amém? Glória a Deus. Irmãos, então o fundamento da justificação, ele é o sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus, ele paga a penalidade, ele paga o preço. Nós fomos resgatados. Irmãos, não pense que Deus não pune o pecado. Deus, ele pune o pecado. Ele é justo na sua justiça. Só que ou ele pune o pecado no homem, ou ele pune o pecado em Cristo. Não tem uma terceira alternativa. Então, se eu estiver na minha própria justificação, então eu serei julgado segundo as minhas obras. E se eu pecar, eu estarei condenado. E a Bíblia diz que se eu cometer um pecado da lei, eu sou culpado de toda ela. Porque só existe uma sentença. A sentença do pecado é a morte. Então não tem sentenças variadas, é uma única sentença. Então se eu cometer pecado e não tiver Jesus para me justificar, então eu serei punido por Deus, amém? Glória a Deus. Isso daqui é Bíblia, irmão, isso daqui é cristianismo, né? Por isso que nós estamos em Cristo, não desprezamos essa graça, nós reconhecemos o que Jesus fez, que Ele foi moído pelas nossas transgressões. Isaías 53 usa essa palavra, moído, irmão. Ele foi moído, ele foi transpassado, ele foi humilhado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele pagou o preço. O sangue de Jesus é o preço alto que você foi comprado. Você foi resgatado da nossa vã maneira de viver. Em Romanos 5,9 ele diz assim: logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Amém? Ser salvos da ira de quem, irmãos? Ah, mas Deus então ele é um Deus irado? Tem um pregador do século XVI, chamado Jonathan Edwards, se eu não me engano, que ele escreveu um sermão, na verdade foi uma pregação
que virou um livro, que se chama Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Então, alguns os teólogos, estudiosos da palavra, dizem que quando ele pregou esse sermão, os crentes da época, eles se agarravam nas colunas da igreja com medo do inferno. Amém, irmãos? Mas essa palavra hoje em dia é tão fora de moda, né? O bom é crer num Deus bonzinho, que tudo é flores, o que importa é ser feliz. Mas a palavra do Senhor diz que não, que o temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria, né? O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então precisamos desenvolver um temor. Mas eu tenho que ter medo de Deus? Não, irmão, você precisa encontrar o temor do Senhor. Encontrar o temor do Senhor não é você viver uma vida de santidade com medo da condenação, porque você está em Cristo. Mas você encontrar o temor do Senhor é saber que Ele é o Todo-Poderoso e quem não deve satisfação para ninguém. Amém, irmãos? Ele não deve satisfação para ninguém. Em Colossenses capítulo 1, versículo 20, ele diz assim: e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Então, irmãos, Jesus, ele veio para trazer o quê? A reconciliação. Ele veio para trazer a paz com Deus. Ele veio para nos trazer, nos fazer livres da culpa. Ele veio para que possamos entrar na presença do Senhor inculpáveis por causa do sangue, não por causa das nossas obras de justiça. A Bíblia diz lá no Antigo Testamento que as nossas justiças próprias, né, é como trapos de imundícia, irmão. Sabe o que é trapo de imundícia? É o absorvente da época, amém, irmãos? Trapos de imundícia. O Senhor, ele compara a nossa justiça com trapos de imundícia. Então, irmãos, nós precisamos encontrar o temor ao Senhor e saber que Jesus, ele veio para nos reconciliar. O pecador, ele não merece nada, exceto a condenação. Logo, a justificação é inteiramente pela graça. A gente tem que tomar um pouco de cuidado, irmão, com as coisas que a gente fala e canta, tá, irmãos? Né? A gente tem a música que a Bianca gosta de tocar, que é a música do imposto de renda. Sabe a música? Você conhece a música do imposto de renda? Restitui, né? Eu quero de volta o que é, essa música do imposto de renda. Só que a música do imposto de renda te traz um pedido perigoso. Você fala, eu quero o de volta o que é, meu irmão. Se você quiser o que é teu realmente, irmão, Deus vai te dar isso aqui, ó. É a condenação, porque você não tem nada que possa te fazer merecedor da salvação, irmão. Eu quero de volta o que é teu? Você quer? Então toma cuidado com o que você pede para Deus. Então em Romanos 10:10, ele diz assim: visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Em nome de Jesus. Você pode dar uma linda salva de palmas ao Senhor, em nome de Jesus.